Olá, como você está? Hoje voltamos com as atividades da nossa disciplina de Anatomia e Fisiologia, com o conteúdo de Sistema Digestório. A gente trabalhou na última aula o conteúdo a respeito das características gerais e as divisões do sistema digestório. Para a aula de hoje, nós vamos continuar utilizando o material didático disponibilizado pelo professor Tiago Maurício Francoi, professor da Universidade de Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP, a ECAI. Essa aula está disponível no site da USP, em e.usp, edisciplinas.usp.br, caso você queira utilizá-la como roteiro de estudos. Saber quais pontos focais você tem que dedicar sua atenção para que a gente consiga alcançar os objetivos de aprendizado. Hoje nós temos alguns objetivos de aprendizado, que são conhecer as demais partes do trato gastrointestinal, como o estômago, o intestino grosso, o intestino delgado, e falarmos sobre os órgãos acessórios ao sistema digestório, que é o pâncreas e o fígado. Então, nosso objetivo da aula de hoje é conhecer o funcionamento desses elementos. Nós falamos da boca, falamos dos dentes, falamos do papel nas aulas anteriores. Hoje a gente vai começar falando do estômago. Então, a partir da alimentação, a gente adquire o alimento pela boca, faz o início da digestão mecânica e da digestão química no ambiente oral, onde a gente tritura o alimento com os dentes, os diferentes tipos de dentes, molha esse alimento, umedece esse alimento, lubrifica o alimento com saliva que contém as enzimas digestivas, por exemplo, a amilase salivar, e ele passa pelo nosso esôfago, chegando ao início do nosso estômago. Nosso estômago tem algumas divisões que são importantes que nós estudamos. Aqui é o esôfago, o tubo que traz o bolo alimentar. A região de ligação entre o esôfago e o estômago é chamado de cárdia, tá? Essa cárdia aqui não representa uma estrutura anatômica, é mais uma região de contato entre o estômago e o esôfago. E aí, além dessa região de contato, nós temos o fundo, essa parte superior do nosso balão. Como a gente falou na aula anterior, o estômago ele é uma dilatação do trato gastrointestinal. Então, ele é como se fosse um balão. A gente falou na aula síncrona a respeito da cobra que engoliu o elefante, do Pequeno Príncipe. Então é um tubo que se expande, nosso trato gastrointestinal é um tubo que se expande no estômago e volta ao seu comprimento médio, tá? Além do fundo, nós temos o piloro, que é essa região de conexão entre o estômago e o intestino delgado e o corpo do estômago. Então o estômago pode ser dividido em três partes: o fundo, o corpo e o piloro. O fundo é a parte superior do estômago. O corpo, como o nome sugere, é a parte maior do estômago, e o piloro é essa região mais afunilada aqui, que vai ser a área de contato entre o estômago e o intestino delgado. Aqui, nessa região do piloro, a gente tem o esfíncter do piloro, o músculo que fecha, impedindo esse retrocesso do bolo alimentar que invadiu o intestino delgado de volta para o estômago. Aqui a gente tem a composição do estômago, também está de acordo com a composição de todo o resto do nosso trato gastrointestinal. A gente tem uma túnica serosa, que é a parte mais externa. A gente tem a túnica muscular, que contém uma camada adicional. A gente tem a camada longitudinal e a camada circular, que é encontrado em todas outras regiões do nosso trato gastrointestinal, mas aqui no estômago nós temos uma camada adicional, que é chamada de camada oblíqua. Além dessas, a gente tem a mucosa, a mucosa do a parte mais interna, que é a mucosa o quê?
Tem de dentro para fora. Fala aí, para ver se eu me lembro. Túnica mucosa. Depois, túnica submucosa. Exatamente. Túnica muscular e túnica serótica. Ah, isso mesmo, exatamente. Obrigado, obrigado. Não estava conseguindo lembrar, mas você conseguiu me ajudar perfeitamente. Obrigado. Então, esses mecanismos, esses processos, essa organização de tecidos ainda estão organizados da mesma maneira no estômago, com a exceção de que na túnica muscular a gente tem uma camada muscular adicional, que é a camada oblíqua. Então aqui o professor Tiago nos traz essas definições. O estômago, ele se conecta com o esôfago e com o intestino. A gente viu que a região de conexão entre o esôfago e o estômago é a cárdia, e entre o estômago e o intestino delgado é o piloro, contendo o esfíncter do piloro. Funciona como uma câmara de mistura e armazenamento. É aqui onde o alimento ele vai se encontrar com os ácidos gástricos, né, o suco digestivo, que vai ser removido e modificado, vai ser quase que centrifugado dentro do nosso estômago, guardadas as devidas proporções, né? Não com tanta velocidade como na nossa máquina de lavar roupa, mas ele vai passar por essa movimentação para que todo o bolo alimentar entre em contato com o suco gástrico, e ele varia de tamanho ao longo do dia. Isso por quê? Porque ao longo do dia a gente está mais ou menos alimentado. Então o volume de comida no estômago ele vai depender da hora que você se alimentou. Então ao começo do dia, se você é das pessoas que tomam café, ele vai ter um pouco mais de volume. Ao longo do dia ele vai diminuindo o volume conforme o bolo alimentar ele vai sendo empurrado para o intestino delgado. Aí a gente tem uma diminuição do volume do estômago. Chega na hora do almoço, seja meio-dia ou 1 hora, dependendo da sua hora de almoço, novamente você enche o estômago, aumentando o volume do estômago com o bolo alimentar, com o alimento que você adquiriu. Em intervalos apropriados, o estômago pequena quantidade de alimento para o intestino. Então a gente viu que a mistura e o direcionamento do bolo alimentar é uma característica de todo o nosso trato gastrointestinal. O estômago não é diferente, ele acumula comida, começa a digestão. Alguns alimentos eles são mais digeríveis mais facilmente do que outros alimentos. A gente pode perceber isso quando a gente come peixe, quando a gente come massa, por exemplo. Você come um peixe, você come uma massa, come um macarrão, você enche a sua barriga, você sai da mesa satisfeito, alegre, contente, vai para a cama, dá aquela cochilada de 15 minutos, volta para os seus afazeres do dia a dia, mas 2 ou 3 horas depois você já está com fome. Por quê? Porque você digeriu rapidamente esses alimentos. Agora, pelo contrário, você comeu uma rabada, você comeu um alimento gorduroso, uma feijoada, você passa o dia empanzinado, né? O que é empanzinado? Essa sensação de estômago cheio. Por quê? Porque o alimento que você adquiriu, essa rabada, essa feijoada, ela passa mais tempo no estômago para ser digerida, e a partir da digestão o estômago ele vai empurrando as partes mais prontamente digeridas para o intestino delgado, enquanto que as partes mais difíceis de serem digeridas permanecem no estômago por mais tempo. Tá, quando vazio, eles apresentam uma série de pregas. Aqui o professor traz a imagem de um estômago vazio com essas pregas aqui. É como fosse realmente um balão. Quando você enche o balão, o que acontece? Ele fica cheinho, ele chega a brilhar. Nenhuma prega, nenhuma dobra, não é? Ele é lisinho, é quando o nosso estômago ele está cheio. Quando esse balão ele vai se esvaziando, quando a gente vai tendo o esvaziamento do estômago pelo processamento do bolo alimentar e pela transferência desse bolo alimentar para o intestino delgado, ele vai murchando e ele vai apresentando essas dobras aqui que vão sendo formadas. Conforme você enche ele novamente, ele se expande, fica novamente lisinho, e aí começa novamente o processo de digestão. Então aqui a gente pode ver a estrutura das camadas
estômago. Como você tinha me ajudado a lembrar, a gente viu a túnica mucosa, a túnica submucosa, a túnica muscular e aqui a gente tem a túnica serosa, a parte mais externa, né, do estômago. Na túnica muscular a gente tem aqui uma camada adicional, essa camada de músculo oblíquo aqui, ó, tá vendo? Então, a camada de músculo circular e a camada de músculo longitudinal estão presentes em todas as outras regiões do nosso trato gastrointestinal. Essa camada de músculo oblíquo aqui é que vai ser adicionada ao estômago. E por quê? Porque no estômago a gente vai precisar de fazer movimentos peristálticos mais intensos para a revolução, para mistura do bolo alimentar com todos os ácidos gástricos. As células do estômago, elas estão divididas em células epiteliais cilíndricas, essas daqui. A gente tem essa fovéola gástrica, que é o que protege o ácido a decompor a estrutura dessas células. Quando a gente tem uma lesão nessas fovéolas, a gente tem as gastrites, né? Que o ácido alcança o tecido epitelial e causa lesões nesse tecido epitelial, provocando aquelas dores intensas. Mas por baixo da favéolas, a gente tem o tecido epitelial simples, a lâmina própria, que é o tecido conjuntivo, que vai nutrir o tecido epitelial. A gente tem essas células mucosas, as células das glândulas gástricas, essas células principais e essas células G. A gente vai ver a função delas todas, a forma com que elas estão organizadas é que é importante nesse momento. Percebam que a gente tem umas vilosidades aqui, ó, umas dobras na parte interna do estômago. Isso aqui vai favorecer o aumento do volume de contato com o bolo alimentar. Aqui a gente tem a descrição, a gente tem as favéolas aqui, ó, favéolas gástricas, essa região que recobre o tecido epitelial, que protege do suco gástrico esse tecido epitelial. É nessas favéolas aqui que o Helicobacter pylori, a bactéria causadora da gastrite, ela causa o dano, ela fere essa favéola e expõe o tecido epitelial. E aí os ácidos do estômago podem danificar os tecidos epiteliais. Que tecido epitelial é esse? É o tecido epitelial cilíndrico. Qual é a função dele? Secreção de muco. Esse muco vai formar a favéola gástrica, tá? Que é essa proteção superior aqui do tecido epitelial. Além disso, a gente tem a lâmina própria, que a gente já viu que é o tecido conjuntivo, que vai nutrir o tecido epitelial. Aí temos as células mucosa do colo, que também vai produzir muco para proteção aqui das camadas superficiais. As glândulas gástricas vão produzir, a partir das suas células principais, essa secreção específica. A célula principal, ela vai produzir principalmente ácido clorídrico. O ácido clorídrico vai ativar o pepsinogênio. Pepsinogênio é um precursor de pepsina, uma enzima que é capaz de quebrar proteínas, né? Então o ácido clorídrico vai permitir isso, e o fator incítrico, e vai produzir também o fator incítrico de absorção, que é chamado de B12. Aqui nas células G a gente vai ter a produção de hormônio gastrina. A gente vai ver a importância desse hormônio gastrina para estimular a secreção de grande quantidade de suco gástrico. Então a gastrina vai favorecer, vai estimular a produção desses sucos gástricos. Todos essa organização aqui de funções de acordo com o posicionamento das células em determinada região, seja dentro da glândula gástrica ou dentro do epitélio cilíndrico que recobre a parte interna do estômago. Agora, qual é a função do estômago? A função do estômago é digestão, principalmente, e o início de absorção de algumas pequenas moléculas. Então, a gente falou na aula passada que mesmo antes da gente entrar em contato com o alimento, a gente já começa a deglutir esse alimento. Só de você lembra que a gente conversou sobre a pizza quentinha chegando, você está na pizzaria esperando com os pratos
com os pratos à sua frente, a coca de 2 litros que vocês já pediram já está pela metade, você já está com medo de ter que pedir outra coca, e aí vem a pizza, aí você fala, nossa, essa é minha pizza, olha, que é a que eu pedi, pizza de calabresa, pizza de 4 queijos, frango com catupiry, a pizza que você mais gosta. Aí o homem vem chegando, o garçom vem chegando com a pizza, você olha para a pizza, já se prepara, sua boca já está salivando, ele passa direto para a mesa mais adiante. Aí você volta, mas toda a sensação da degustação da pizza você já sentiu ao ver. Só de lembrar a gente já tem essa sensação novamente, né? Então é isso, os estímulos olfativos, visuais e psíquicos que iniciam a produção de ácido clorídrico mesmo antes do alimento chegar ao estômago, tá? A gastrina, ela é liberada no sangue e aumenta a motilidade, a movimentação do estômago. Então o estômago ele chega a fazer barulho. A gente já sentiu isso? É o estômago se movimentando, se preparando para um alimento que é da mesa ao lado. A sua ainda está preparando. Você olha assim para o cara com aquela carinha de choro assim, ó. Ei, cara, cadê a minha? Aí ele olha assim, calma, senhor, a sua já está quase ficando pronta. Aí mais alguns minutinhos, mais alguns copinhos de coca vindo para sua pizza chegar, tá? Outra coisa, o aumento do pH do suco gástrico é produzido a partir da liberação das células principais, dos produtos das células principais, como a gente viu, o ácido clorídrico. E algumas proteínas, elas podem neutralizar um pouco esse pH. Esse pH no estômago é por volta de 3, tá? E algumas proteínas, elas aumentam um pouco esse pH. Neutralizar é aumentar, trazer para próximo de 7, por causa das características de cada proteína, o que faz com que a digestão de proteínas ela seja mais demorada. Então, quando você come aquele bife na hora do almoço, você leva aquele bife tranquilamente pelo resto do dia até chegar à janta e você poder comer outro pedaço de carne, ou seja, cozida, assada, desde que seja proteína, né? Agora, peixes, carboidratos, eles não geram essa modificação aqui no pH do estômago e são digeridos muito rápidos por causa disso. No início das ondas da mistura do estômago, o que acontece? A produção do que a gente chama de quimo. Quimo, a gente fez o bolo alimentar na boca, né? Entregou para o estômago começou a digerir aquele bolo alimentar e agora ele nem é mais o bolo alimentar, mas também ainda não é o bolo fecal. Esse estado intermediário da digestão dos alimentos é chamado de quimo, tá? E quando a gente estiver falando quimo, é esse bolo alimentar que chegou ao estômago, foi processado pela digestão química, foi processado pela digestão mecânica, pela movimentação do peristáltico e agora está pronto para ser transportado para o intestino delgado, tá? As ondas de mistura empurram o quimo pouco a pouco para o intestino delgado. Então o quimo é a fase transitória entre o bolo alimentar e o bolo fecal, tá? Nessa região é que vai iniciar a digestão e vai começar a absorção propriamente dita dos alimentos. Então, alimentos ricos em carboidrato passam menos tempo no estômago, como a gente já tinha visto, seguido de alimentos ricos em proteínas e depois gorduras. Então, quando a gente falou da feijoada ou então da rabada, por que a rabada te deixa o dia todo com a sensação de saciedade, de empanzinamento, assim como a feijoada? Porque ela é rica em gordura. Então, os carboidratos são rapidamente digeridos, as carnes vermelhas são mais rápidas, são mais demoradas, e as gorduras, as comidas ricas em gorduras, essas são as mais demoradas. Como é que isso acontece? O aumento desses ácidos graxos no quimo causa a liberação desse hormônio aqui chamado de colecitoquina. Colecitoquina é o CCK. A gente vai falar da importância da colecitoquina para o aumento ou a diminuição da liberação do suco pancreático, da bile, e para gerar essa digestão das gorduras, tá? Mas a gente vai falar disso daqui a pouco. A passagem do alimento para o intestino delgado provocam a produção ou a liberação de secretina, o que diminui
a secreção de sucos gástricos. Ora, já não temos mais alimentos no nosso estômago. Para que eu vou continuar estimulando as células principais e as células G a produzirem suco gástrico? Não tem mais necessidade, ele vai ficar ali só para corroer a favela e poder machucar minhas células epiteliais. Não, dá uma diminuída na produção de suco gástrico até a próximo estímulo visual, próximo estímulo sensorial, o estímulo psíquico associado à deglutição, ao aproveitamento, tá? Então essa secretina aqui, ela vai sinalizar a passagem do quimo do estômago para o intestino delgado e a diminuição da secreção do suco gástrico. As ondas misturam o quimo pouco a pouco e levam-o para o intestino delgado, provocando o esvaziamento gástrico. Quando a gente tem o estômago cheio, ele é lá lisinho, volumoso. Quando o alimento vai sendo processado, o quimo vai sendo empurrado para o intestino delgado, a gente está vendo o esvaziamento gástrico. Aí o estômago volta a ser rugoso e aí a gente consegue, a partir daí, se preparar para uma nova alimentação. O principal evento é o início da degradação das proteínas em peptídeos e aminoácidos. Então, as proteínas são os intermediários, né? Os carboidratos eles são digeridos rapidamente, enquanto que as proteínas são os alimentos intermediários. Conforme você vai começando a produzir proteína, a digestão das proteínas, melhor dizendo, você já começa a fazer o deslocamento do quimo para o intestino delgado, fazendo com que haja o esvaziamento ou a secreção de secretina para produzir a diminuição do suco gástrico e o esvaziamento, ou palavrinha difícil, esvaziamento gástrico. A absorção de água, íons, ácidos graxos de cadeia curta, as gorduras pequenas, como o colesterol e algumas drogas e álcool, são absorvidas inicialmente já no estômago, tá? Então, no estômago você já começa a absorver pequenas quantidades de águas, de íons, de ácidos graxos de cadeia curta, algumas drogas e álcool. O início já começa. E aqui eu quero explicar uma coisa bastante interessante. Eu gosto até de me defender utilizando esse slide, que é a causa do fluxo gastroesofágico. O que é isso? A gente tem aqui o esfíncter esofágico fechado. E isso impede com que os gases produzidos pela produção da digestão do alimento escapem pela nossa orofaringe, pela boca, né? Só que o que acontece? Quem tem refluxo, o que acontece? Esse esfíncter ele não fecha perfeitamente. O que acontece? Acontece que sempre que aumenta a pressão de gases dentro do estômago, o que acontece? Eles saem pela nossa orofaringe, eu arroto. E aí as pessoas falam: "Ei, professor, o que o senhor tem? O que o senhor comeu? Tá com problema de estômago? Que professor nojento, vive arrotando, não consegue falar sem arrotar." É uma má formação, pessoal. Além de ser gordo e contribuir para essa formação, porque meus maus hábitos alimentares, manter meu estômago sempre cheio, sempre produzindo gases, com a má formação do esfíncter, aqui do esôfago, vai fazer com que eu tenha essa emissão de gases mais acentuados. Então eu estou dando aula com vocês, principalmente agora na aula remota, acontece mais por causa da posição que eu estou sentado pressionando meu estômago, ele está cheio, porque eu gravo a aula depois do almoço. O que acontece? Mais gases. Então de 5 em 5 minutos eu fico perdão, desculpa, perdão, desculpa, perdão, por causa desse processo aqui. Quem tem refluxo gastroesofágico também pode ter a perda desse líquido para o esôfago, quando você tem aquela queimação no esôfago. Por quê? Porque o esfíncter estava aberto e o suco gástrico contendo os restos de alimentos chega, às vezes, até a boca. E aí você engole e aquele suco ácido queima o epitélio do esôfago, podendo causar até câncer. Quem tem esse problema causa tanta lesão no epitélio que recobre o esôfago que pode
causar câncer de esôfago por causa desse processo. Então, refluxo gástrico, eu aproveito para me pedir desculpas pelo processo, mas é uma coisa que independe da minha vontade, é uma situação característica de quem tem essa má formação nesse esfíncter. Outro órgão, o primeiro órgão acessório, que a gente não trabalha outro, o estômago faz parte do trato gastrointestinal. O primeiro órgão acessório que nós vamos trabalhar, já falamos dos dentes, que não deixa de ser um órgão acessório, né? Então, o segundo órgão acessório que a gente vai trabalhar é o pâncreas. O pâncreas é essa glândula aqui, ó, essa glândula que vai produzir o suco pancreático. Como é que isso acontece? O pâncreas, ele tem aqui um ducto, que é o ducto pancreático, que vai capturar a produção do suco pancreático produzido pelas diferentes células pancreáticas. E para que serve esse suco pancreático, Hudson? O suco pancreático vai ajudar a digerir ou terminar de digerir os alimentos que chegaram aqui no duodeno. A gente sabe que o duodeno é o início do intestino delgado. Então, esse suco pancreático, o quimo já passou pelo estômago e o suco pancreático vai ajudar a terminar de fazer a digestão de partículas que ainda não tenham sido perfeitamente desconstituídas no estômago. Além disso, além do suco pancreático, a gente também vai ter a produção de bile aqui pelo fígado e vai ser acumulado aqui na vesícula biliar. O que é importante que a gente veja agora é que o ducto ducto colédoco, é esse ducto aqui, ó, ele vai se unir com o ducto pancreático numa região que a gente chama de ducto comum. Então, esse ducto colédoco, que traz a bile da vesícula biliar e do resto do fígado, olha aí, ó, desculpa, até o duodeno, ele se junta ao ducto pancreático, nessa região que a gente chama de ducto comum do duodeno. Aqui a gente tem uma ampliação do ducto comum do duodeno. A gente tem... aqui a gente tem essa ampliação aqui. Esse negócio aqui está errado, ó. Esse ducto colétodo é esse camaradinho aqui em verde, ó. E aqui essa túnica mucosa do duodeno é essa parte aqui da camada mucosa aqui do intestino delgado. O que acontece aqui? Alguma coisa, acho que passou errada a imagem e a posicionamento está equivocado. Veja só, o ducto colétodo, ó, como ele é essa estruturinha verde aqui, ó. Ele se estende até aqui, ó. Ele não tá, esse ducto colédoco não está apontando essa mucosa aqui, não. Ele está apontando essa estruturinha verde. Só que aqui eles mudaram a posição. A estrutura verde ele chama de túnica mucosa, e a gente sabe que a túnica mucosa não é um ducto, ela é uma camada de tecido que a gente já estudou. E agora a gente está vendo que o ducto colétono ele se junta ao ducto pancreático para formar a musculatura ou a estrutura do ducto comum. No fundo, a gente tem a musculatura do esfíncter da ampola, né, que é essa região aqui, formada pela união do ducto comum, dos dois ductos formando o ducto comum. Por que ampola? Porque ela parece uma ampola, ela é estreita e depois ela se abre. Tá, então aqui a gente tem o ducto colédoco e aqui a gente tem o ducto pancreático, que se fundem formando o ducto comum. O ducto comum tem uma região mais estreita, que aqui a gente chama de esfíncter da ampola, região da ampola, e aqui a gente tem o músculo da ampola, que é o esfíncter da ampola. E aqui a gente tem a túnica mucosa, nessa região aqui do ducto. Beleza? Agora, quais são as funções do pâncreas? Secretar dentro do intestino delgado, junto com as secreções hepáticas, que é a bile, né, a gente vai falar daqui a pouco, pela ampola hepatopancreática, aquela região de afunilamento do ducto comum.
Então a gente tem a porção exócrina do pâncreas, que vai produzir os acinos, liberando o suco pancreático, e a gente também tem uma produção endócrina desses elementos pelo pâncreas para estimular outras funções digestivas, líquidos e enzimas do sistema digestório. O suco pancreático, de forma geral, ele é claro, é incolor, tem o pH levemente alcalino e contém várias enzimas. Amilase pancreática, responsável pela quebra de amido, de polissacarídeos, né? Tripsina, quebra de proteínas. Quimiotripsina, quebra de proteínas. Carboxipeptidase, quebra de regiões carboxílicas das proteínas. Lipase, lipase de lipídios, quebra de lipídios. Ribonuclease e desoxirribonuclease, quebra de ácidos nucleicos. Então, todo aquele alimento que nós ingerimos, quando chega no estômago, é processado, vira o quimo. O quimo é propelido, é impulsionado para o duodeno, onde o início do intestino delgado. No duodeno, a gente tem o ducto comum, que é a união entre o ducto pancreático e o ducto... Agora não vou conseguir falar o nome, não falei lendo, vou conseguir falar sem ler. Colédoco. Aí, o ducto colédoco formam o ducto comum, que libera a parte pancreática, o suco pancreático, formado por várias enzimas. Quais? Amilase pancreática, quebra de amido, tripsina, quimiotripsina e carbopeptidase são quebras de proteínas, lipase pancreática, quebra de lipídios, ribonuclease e desoxirribonuclease, quebra de material genético, né, de ácidos nucleicos. Então, todos esses elementos eles vêm a partir do suco pancreático. E o fígado, Hudson? Se tudo essas enzimas vêm do pâncreas, o que é que faz o fígado? O fígado ele vai produzir a bile, tá? A bile vai ser produzida no fígado, dependendo do indivíduo, do seu nível de hidratação, do seu nível de alimentação. A gente produz entre 500 ml e 1000 ml, 1 litro de bile por dia, aqui no fígado, tá? Então a gente tem esses ductos hepáticos do lado direito. O fígado é dividido em lobo hepático direito, lobo hepático esquerdo. O lobo hepático direito ainda é dividido em 2 porções. O lobo hepático esquerdo também é dividido por 2 porções, por esse ligamento falciforme aqui, tudo bem? Mas o que a gente quer chamar a atenção agora é esses ductos. O ducto esquerdo, o ducto direito, eles capturam a bile, sendo que é produzida pelos hepatócitos, e armazenam na vesícula biliar. A partir dos estímulos, a vesícula biliar expulsa a bile, que vai ser levado pelo ducto colédoco. Não, eu só quero falar colécodo. É colédoco, tá? Anotem aí, ducto colédoco. Colédoco. Ducto colédoco. E aí a gente tem a formação aqui do ducto comum no duodeno, onde vão ser tanto a bile quanto o suco pancreático despejado aqui na ampola, na região da ampola aqui dentro do duodeno. A gente já viu essa imagem, já viu que aqui está alterado na imagem anterior. Agora, como é que o fígado ele está constituído? O fígado ele está constituído por lobos, o que a gente chama de lobo hepático. Então a gente tem aqui a estrutura do fígado. Se a gente fizer um recorte do fígado e ver a estrutura, a gente vai ver que estão organizados sempre, de novo, perdão, da seguinte maneira: a veia central ela tem ramificações. Aqui a gente vê essas ramificações, que é o sinusoide hepático. E aqui em partes vermelhas, essas partes vermelhas, são as células hepáticas, as células do fígado, que a gente chama de hepatócito, tá? Aqui a gente tem o ducto biliar. Quando as células dos fígados, dos hepatócitos, vão produzindo a bile, essa bile vai sendo capturada pelos ductos biliares e levado até
a vesícula biliar, onde ela vai ser armazenada e vai ser concentrada. Uma parte legal aqui, ó, essa célula reticuloendotelial estrelada, chamada de célula de Kupffer, é um macrófago. A gente tá vendo em imunologia, né, ou já vimos em imunologia a função dos macrófagos, e a gente falou da célula de Kupffer, que é a célula da imunidade que faz a fagocitose, a eliminação e destruição de partículas e micro-organismos estranhos. Também faz parte aqui do nosso lobo hepático. Então esse lobo hepático, ele vai se repetir, essa estrutura vai se repetir várias vezes para formar essa estrutura que a gente entende como tecido hepático ou o fígado, tá? Em relação ao fígado e à vesícula biliar, os hepatócitos, que são as células do fígado, ou as células hepáticas, produzem a bile, né? Então, essa bile serve de quê? A bile serve para emulsificar a gordura. O que é emulsificar, Hudson? É decompor, é destruir. Quando você pega uma frigideira cheia de óleo, você fez uma fritura lá, fritou um bife, tá? E tem aquele óleo impregnado, você jogou o óleo queimado fora, tá aquele óleo impregnado. Se você jogar água em cima daquela gordura, vai fazer o quê? Exatamente, só vai espalhar gordura pela pia toda, porque a gordura não vai sair da panela. O que você precisa fazer? Exatamente, mexer não, jogar detergente, isso mesmo. Os caras acharam que fosse mexer, olha meninas, é jogar detergente, aprendam aí. O que acontece? Por que eu sei? Porque minha mulher me bota para lavar a louça. Tá no direito dela fazer o marido lavar a louça. O que eu faço? Eu coloco detergente. Aí o detergente vai ajudar a emulsificar. Uma dica para vocês, rapazes, que estão aprendendo a lavar a louça: façam melhor que eu, aprendam a lavar a louça antes do casamento, que vai lhes economizar bastante confusão. Porque você pretende lavar a louça, quer fazer um favor, só que a gente não sabe lavar a louça e aí acaba passando por algumas contendas. Então, aprenda a lavar a louça logo, depois você se case. Quer casar e não sabe lavar a louça, então não está na hora de casar ainda. O que você faz? Você joga o detergente, e eu gosto de levar no forno. No forno não, no fogo. E esperar ferver. Quando ferve, meninos, você não sabe, sai tranquilo. Só não pode jogar na pia porque entope. Depois que você lavou, pega uma garrafa PET, joga dentro, tampa. Não joga na caixa de gordura também, que dá BO. Minha mulher já me brigou por causa disso. Dá muito BO jogar óleo na caixa de gordura. Ela saponifica, ela vira um sabão e entope a casa toda. Tem que chamar o bombeiro lá, tem que chamar o encanador para fazer isso. E a mulher falando o tempo todo: a culpa é sua, eu falei para você não jogar a gordura aí, eu falei que não era bom para jogar. E eu jogando, teimando, olha aí o que acontece. Então o que você faz? Você pega a panela, coloca o detergente, leva no fogo, espera borbulhar. Esperou borbulhar, pega aquilo, coloca numa garrafa PET, fecha e coloca no lixo para ser jogado depois. E aí você lava com a panela ainda quente, porque isso vai facilitar muito o desprendimento da gordura da frigideira, e você vai conseguir fazer um trabalho adequado na limpeza da panela. A bile, ela serve para essa emulsificação. A gordura ela é muito hidrofóbica, ela não gosta de interagir com a água. Então o que ela faz? Ela se gruda umas às outras. Quando a bile chega, um líquido se liga às gorduras, e as gorduras elas vão se soltando do bolo e se emulsificando, formando pequenas partículas de gordura ligadas à bile, o que favorece a digestão. Por isso que as gorduras são o terceiro alimento mais o alimento mais difícil de ser digerido, que é o terceiro que passa mais tempo no nosso corpo até ser digerido. Então, os sais biliares, após agirem, são absorvidos no intestino delgado e retornam para o fígado. Olha o nosso organismo dando exemplo de reciclagem. Então eles retornam para o fígado, eles são complementados com os elementos que faltam da bile e rearmazenados na vesícula biliar. Aqui a gente falou a respeito dos hormônios. Então o quimo ácido, o quimo que contém ainda suco gástrico, entra no intestino delgado e pode estimular a produção de um hormônio chamado de CCQ. Ou esse hormônio é chamado de colecistocinina, que atrasa
o esvaziamento gástrico em função da presença de lipídios no duodeno. Então, quando a gente tem a produção de colecistocinina, a gente tem a contração da parede da vesícula biliar. Por quê? Porque a gente ainda tem gordura chegando no duodeno. A gente precisa fazer esse processo de digestão, de emulsificação das gorduras de forma mais adequada. Além disso, a gente tem a liberação de secretina. A secretina vai sinalizar para a produção e liberação de mais bicarbonato na bile. O bicarbonato a gente viu que é uma base. Então ele vai sequestrar o H+ e diminuir o pH do quimo, tá? Outro elemento que pode ser produzido é que a gente já viu, é a colecistoquinina, a CCK, que ela age gerando essas contrações da bile, que vai fazer o relaxamento do esfíncter Oddi, em conjunção com a ação da secretina, que estimula a produção de bile. Então, quando a gente tem um quimo ácido que contém ainda gordura no duodeno, a gente produz CCQ, que é a colecistocinina. Quando a gente precisa de a produção de mais bile, a gente produz o CCK, que é a colecistoquinina. A colecistoquina vai atrasar o esvaziamento do estômago, porque ainda tem gordura no quimo, e a colecistoquinina vai produzir ainda mais bile, para que essa gordura seja emulsificada e absorvida da forma adequada. Então a gente vem aqui falando, o professor Tiago traz as características do intestino delgado, a partir da liberação do suco gástrico, do suco pancreático e da bile no duodeno. A gente tem essa caracterização do intestino delgado. O intestino delgado, ele mede aproximadamente entre 2,5 e 3 centímetros de diâmetro, entre 3 metros de comprimento para pessoas de até 1,70 m, até 1,70 m, abaixo de 1,70 m até 1,70 m, a gente está com alguma coisa de 3,3 metros, 3,5 metros de intestino delgado. Pessoas maiores tem mais intestino delgado, podendo chegar até 7 metros de intestino delgado. As pessoas maiores, 2 metros tarará, a gente pode ter mais intestino delgado, dependendo da pessoa. Aqui o professor Tiago traz essa média de 3 metros, porque eu acho que é a média do brasileiro, né? O brasileiro tem mais ou menos 1,70 m, 1,75 m. Na média, existem pessoas muito maiores, existem pessoas muito menores, mas na média a gente está entre 1,60 m e 1,75 m, eu acho. O intestino delgado pode ser dividido em 3 partes. O início, que é o duodeno, que vai ter mais ou menos 25 centímetros. O jejuno, que é a parte maior a parte intermediária aqui do intestino delgado, com 1 metro. E o íleo, aqui sim, que é a parte maior do intestino delgado, que é a parte final do nosso intestino delgado. Então, o nosso intestino delgado pode ser dividido em duodeno, jejuno e íleo. Essa região do íleo aqui é a região que tem contato com o intestino grosso. É aqui que vai haver a conexão entre intestino delgado e intestino grosso. O intestino delgado, ele tem essas pregas aqui, ó, vejam só, essas vilosidades. Essas pregas ou essas vilosidades, elas vão aumentar a área de absorção de nutrientes. Então, o nosso jejuno, ele tem
1 metro, o nosso ilho tem 2 metros, há pessoas que têm 1,70 m, novamente lembrando, e essas microvilosidades, elas aumentam a área. Então, a área total do nosso intestino, se a gente pudesse esticá-lo, ele teria aproximadamente 250 metros quadrados, tá? Uma pessoa mais ou menos de 1,70 m, por causa dessas vilosidades aqui contidas dentro do intestino. Ele possui algumas projeções chamadas de pregas circulares, que aumentam essa superfície de contato, que é essas pregas circulares aqui que a gente estava falando. A túnica mucosa é recoberta por vilosidades intestinais. Então, o intestino, ele é ligado à túnica mucosa por uma região que a gente chama de mesentério, tá? Então, a túnica mucosa ou peritônio, ele faz umas invaginações que se ligam ao intestino. Essa região é chamada de mesentério. Então, essa túnica mucosa aqui recobre essas vilosidades intestinais nessa região que a gente chama de mesentério. Aqui está a estrutura que a gente está falando. Como toda a parte do nosso trato gastrointestinal, a gente tem túnica mucosa, túnica submucosa, túnica muscular e túnica serosa, da parte mais interna para a parte mais externa. Na túnica mucosa, a gente tem essas vilosidades aqui, essas regiões que aumentam a área do nosso intestino, tá? Então aqui a gente tem essas vilosidades, aí temos os vasos capilares que vão fazer a nutrição, a gente tem o quilóforo. Quilóforos são tubos especializados da circulação linfática, que a gente vai trabalhar daqui a pouco, que vão capturar nutrientes e levar até a corrente sanguínea. E aqui a gente tem essa região que o professor destaca aqui, que é a abertura da glândula intestinal. Aqui a gente tem a glândula intestinal com as suas células principais, as células G, para a produção do suco entérico, que atua como com o suco pancreático. Então a gente tem, além da bile, do suco pancreático, suco sendo produzido no intestino delgado para auxiliar ao processo de digestão das partículas que ainda não foram perfeitamente digeridas no quimo. Tudo bem? Então, aqui no intestino a gente tem dois mecanismos de digestão, mecânica e a digestão química, como acontece no resto do nosso trato gastrointestinal. A mecânica é produzida pela segmentação e pela peristalse ou pelos movimentos peristálticos, né, que fazem novamente a movimentação, a revolta, a revolução, melhor dizendo, do quimo, o que faz também, o que ajuda a digestão. E como parte química, a gente tem amilases, né? A gente tinha amilase salivar. Lembra lá na boca, na aula, a gente começa a fazer a digestão do amido na boca, dos carboidratos na boca, a amilase salivar chega no estômago, fica por mais ou menos 1 hora fazendo a digestão dos carboidratos e é digerida pelo suco gástrico, é neutralizada pelo suco gástrico. O carboidrato que você está comendo não vai ser todo digerido nesse período, então é necessário voltar a expor o quimo à amilase, que são a amilase intestinal. Então aqui a gente tem a peptidase, as lipases e as nucleases, assim como a gente encontra as enzimas lá no suco pancreático, suco que é liberado pelo pâncreas dentro do duodeno. Agora, Hudson, como é que a gente faz a absorção dessas moléculas? Vejam só, a glicose e a galactose, que são açúcares, né? O açúcar proveniente do glicogênio e a galactose proveniente do leite, a gente vai precisar de um mecanismo ativo de transporte. Aqui, ó, é a região do lúmen do intestino. Então, é o espaço por onde o quimo está passando, tá? É essa região aqui que o alimento está passando. Então, aqui é o lúmen, aqui é o epitélio intestinal e aqui é a região de vascularização do tecido, ok? Então, a glicose e a galactose vão precisar de um transporte ativo. Existem receptores na superfície das células capazes de detectar e transportar glicose e galactose, mas dependente de um simporte com o sódio. Como assim simporte, Ruth? Quando a gente transporta duas moléculas numa mesma direção. Isso daqui vai depender
desse importe de sódio para que a gente tenha o transporte de glicose e galactose para o interior da célula. Chegou no interior da célula, vai haver uma difusão facilitada. Como é a difusão facilitada? É a utilização de uma proteína para que a galactose e a glicose saia, mas sem o gasto de energia. Então a gente tem o transporte ativo, difusão facilitada, contendo transportadores que transportam glicose, mas sem o gasto de energia. A frutose tem uma difusão facilitada, tem receptores na superfície da célula. Galactose, glicose, frutose são todos carboidratos, tá? A gente não sei se a gente conversou, não é a turma de bioquímica, é a turma de microimuno, né? Então, a gente já conversou, vocês viram em bioquímica ou verão em bioquímica essas classes de carboidratos. Eles serão transportados para dentro da célula através de transportadores específicos sem gasto de energia, por isso que é chamado de difusão facilitada. Os aminoácidos, os dipeptídeos e os tripeptídeos são restos de proteínas. O aminoácido é o tijolinho fundamental de uma proteína. Uma proteína é uma estrutura grande e complexa formada por milhares de aminoácidos. A unidade fundamental é transportada através de transporte ativo do lúmen do intestino para dentro da célula, novamente com o importe de sódio. O dipeptídeo são 2 aminoácidos unidos e o tripeptídeo são 3 aminoácidos unidos, também necessitando de transportes ativos através, só que agora, dos prótons H+. Mas, Hudson, cadê o tetrapeptídeo e o pentapeptídeo? Estruturas muito grandes, como a gente viu, elas não são absorvidas pelo nosso epitélio intestinal. É por isso que sobra tanto material rejeitado nas nossas fezes, nas nossas excretas, porque a gente não triturou o alimento direito, a gente não digeriu ele direito no estômago, não digeriu ele direito no início do intestino delgado, que é no duodeno, e agora a gente não está conseguindo absorver. A gente só consegue absorver aquela porção do alimento que a gente triturou, a gente fez a digestão mecânica de forma adequada e depois fez a digestão química de maneira adequada. Outros elementos que estão sendo transportados do lúmen do intestino delgado para dentro do tecido epitelial são os ácidos graxos de cadeia curta. Por exemplo, o glicerol. O glicerol é um ácido graxo de 3 carbonos. O glicerol ele já está sendo absorvido lá desde o estômago, assim como os açúcares. Lembram? O álcool e algumas drogas também começam a absorção no estômago. Os ácidos graxos passam por difusão simples. Difusão simples é aquela difusão sem transportador e sem gasto de energia. Como isso aqui é uma gordura e a membrana plasmática também é gordura, os ácidos graxos eles são chamados de lipossolúveis. Eles atravessam a membrana plasmática sem nenhum mediador, sem nenhum esforço. As partes mais complexas, por exemplo, os ácidos graxos de cadeia longa e os monoglicerídeos. Monoglicerídeos é um glicerol associado a um ácido graxo. O ácido graxo de cadeia longa, a gente tem os ácidos graxos linoleico, o ácido graxo linolênico e vários ácidos graxos que vão compor a nossa reserva de energia. Eles de cadeia longa e os de cadeia longa associados aos de cadeia curta formam os monoglicerídeos. Eles passam também por difusão simples. Novamente, são estruturas lipossolúveis, são gorduras, podem transpor a barreira da membrana celular sem dificuldade. Agora, veja o que acontece. Tanto os ácidos graxos de cadeia curta, quanto os ácidos graxos e os glicerídeos, eles são agregados no interior da célula para formar esse triglicerídeo, e o triglicerídeo vai formar essa quilomicra aqui, que é uma estrutura lipoproteica, é a associação de lipídios, de gordura, com proteína. Essa quilomicra aqui, ou quilomicron, dependendo da referência que você estiver usando, é que vai ser transportada pelo sistema linfático, tá? Lá no quilon, lá. Aqui, ó, o que a gente tem? Açúcar, proteínas e ácidos graxos simples vão cair na corrente sanguínea,
e ir para o fígado. Lá do fígado eles são redistribuídos. Estruturas mais complexas, como a quilomicra ou quilomicron, eles passam pela célula para o quilífero, que é essa região da circulação linfática, que vai levar a quilomicra até o ducto torácico, onde a circulação linfática se une com a circulação sanguínea e a gente tem a deposição dessa quilomicra na veia, na circulação sanguínea a partir da veia subclávica à esquerda. Beleza? Então aqui é a forma com que os alimentos eles foram decompostos durante a digestão, a forma de absorção pelo tecido epitelial e a forma de distribuição pelo corpo. Açúcares, aminoácidos e proteínas e pequenas gorduras, ácidos graxos pequenos, vão todos para o fígado. Do fígado são distribuídos, enquanto que a quilomicra ou quilomicro entra na circulação linfática, vão até o ducto torácico e são desembocados na corrente sanguínea. Aqui a gente traz, o professor traz essa imagem. Aqui está, ó, o quilífero. É essa parte do sistema linfático. Tá vendo aqui a linfa? Ó, é a região da circulação linfática que vai capturar a quilomicra ou quilomicron nessas vilosidades lá do intestino delgado, onde os alimentos eles estão sendo absorvidos. A gente tem o intestino grosso como a última parte do nosso trato gastrointestinal. Então, nessa região aqui do íleo, a gente tem a conexão entre o intestino delgado e o intestino grosso. A parte do intestino grosso, a primeira parte do intestino grosso é o seco, essa região aqui inicial. Ligada ao seco, a gente tem o apêndice, aquele que inflama, que causa apendicite, que pode estourar e contaminar a cavidade abdominal com fezes, não é? Então a gente tem a inflamação do apêndice. Esse apêndice ele incha, né? Ele inflama e ele pode suturar, né? Suturar que chama. Eu acho que ele pode se romper e aí libera o bolo fecal, que já está no final da absorção no intestino. E aí, como tem muitas bactérias envolvidas nesse processo de decomposição de alguns componentes, a gente pode ter uma infecção generalizada dentro dos órgãos do nosso trato gastrointestinal e também no peritônio, né, causando a peritonite, essa inflamação da mucosa serosa aqui. Então a gente tem o seco, que é essa primeira região. A gente tem o esfíncter iliocecal, que é que faz a separação entre o seco, que é a primeira região do intestino grosso, e a região do ilho, que é a última parte do intestino delgado. Além do seco, a gente tem o cólon ascendente. O cólon ascendente atravessa transversalmente o corpo, numa região que a gente chama de colo transversal. Depois ele desce, por isso a gente chama de colo descendente. E aqui a gente faz uma curva. Essa curva é que a gente chama de colo sigmoide. Por fim, a gente tem no intestino grosso o reto, o canal retal e o orifício de saída, que é o ânus. Aqui a gente vê o reto, o canal retal e o ânus. O ânus ainda tem duas musculaturas, um músculo esfíncter interno do ânus, que é involuntário, e o músculo esfíncter externo do ânus, que é de controle voluntário. Tá? Qual é o papel do intestino grosso? O intestino grosso, primeiro, ele é mais calibroso. No intestino delgado, a gente viu que ele varia de 2,5 a 3 centímetros de diâmetro. O intestino grosso tem 6 centímetros de diâmetro. E por ter um diâmetro aumentado, ele é um pouco menor. Ele tem 1,5 metros de comprimento. Então, não apresenta vilosidades nem pregas intestinais, como é encontrado no intestino delgado, para aumentar a área de contato de absorção. Não secreta enzima, somente muco, porque nesse momento do tráfego do quimo, a gente não está mais preocupado em fazer digestão, mas como a gente já estava preocupado ainda lá no duodeno. A partir daqui é finalizar, retirar todos os restos de nutriente e transformar o quimo em bolo fecal.
Então a gente tem a presença de bactérias simbiontes que vão começar a degradar carboidratos remanescentes, aminoácidos não absorvidos e vão produzir algumas vitaminas relacionadas ao nosso metabolismo. Então essas bactérias aqui, essas bactérias comensais, como a gente viu lá na microbiologia, que favorecem o nosso bem-estar, favorecem a nossa saúde, são responsáveis, por exemplo, por quebrar celulose, o carboidrato das plantas. A celulose não pode ser digerida por nossas enzimas. As enzimas que são capazes de decompor celulose são as enzimas produzidas pelas bactérias. Aqui a gente tem absorção principalmente de água, de íons, dessas vitaminas que estão sendo produzidas pelas bactérias, assim como os resquícios de carboidrato produzidos por elas, para a remoção desses itens e formar o bolo fecal, formar as fezes. Então a gente tinha o bolo alimentar antes de chegar no estômago, chegou no estômago, virou quimo com a digestão, o quimo entra no intestino delgado, continua a digestão pelo intestino delgado, vai sendo absorvido carboidrato, proteínas, lipídios e ácidos nucleicos, também é importante a gente lembrar, e chega no intestino grosso. Chegando no intestino grosso, vai haver a retirada de água, as bactérias contidas no intestino grosso vão fazer a decomposição de elementos que a gente não pôde fazer, por exemplo, a celulose, e vão disponibilizar carboidratos, vitaminas e alguns íons que estão associados à água de volta para ser reabsorvida pelo nosso organismo. A defecção é um processo voluntário. Às vezes, né, todos nós já passamos por uma defecção involuntária, né? Às vezes, quando a gente está com uma dificuldade, a gente tem uma gastroenterite, por exemplo, a gente tem uma infecção no trato gastrointestinal, a gente não tem a capacidade de remover água do bolo fecal, e aí a gente defeca aquoso, né? A gente tem primeiro é mais pastoso o bolo fecal, depois pode se tornar completamente aquoso. Então, quanto mais aquoso se torna, menos voluntário é esse processo de defecção. Esse processo de defecção ele vai eliminar o resto dos alimentos o resto do alimento que foram ingeridos, bem como compostos ou alimentos que não foram reutilizados nem absorvidos. Então, como é que a gente não reutiliza e não absorve um alimento? Quando a gente não tem o processo adequado de digestão mecânica e digestão enzimática. Às vezes também é pelo volume, a gente come muito, eu como muito, a gente é muita gente, né? Eu como muito, por exemplo. Então gera muito quimo, o quimo gera muito matéria para ser absorvido, e ele não vai conseguir absorver tanto por causa da quantidade de alimento que foi ingerido, então vai também gerar muito bolo fecal. Aqui o professor traz algumas questões para a gente, mas eu vou deixar essas questões para a gente trabalhar mais na frente, como a nossa atividade avaliativa, tá? Vou tentar inovar um pouco e mudar um pouco aquela problemática que estou sentindo que vocês talvez estejam mais cansados do que o normal. Então vou dar uma colher de chá e vou mudar o método de avaliação e vou aproveitar as questões que o professor Tiago nos apresenta. Ok? Obrigado, meus queridos, obrigado pela atenção, muito obrigado por ter acompanhado até aqui. Estou até errando o botão. Se cuidem das pessoas que vocês amam, e um abraço.